Pare. Não role a tela. Este vídeo tem um motivo para ser privado e esse motivo é você. O título não está em português, porque a sensação que você carrega também não pertence a este lugar. E aquela sensação que você teve nas últimas noites, aquele aperto no peito que veio sem motivo aparente, aquela vigília às 3 da manhã em que você acordou sem despertador e ficou olhando para o teto até clarear, não foi imaginação, não foi cansaço acumulado. Era o seu corpo recebendo o que a sua mente ainda não tinha como nomear. E é por isso que você está aqui agora. Você está aqui porque, em algum momento nas últimas 24 horas, você fez algo. Um gesto, uma oração silenciosa, um suspiro de desistência que, em vez de ser um ponto final, foi interpretado no céu como a batida final na porta. E a porta se abriu. O que está acontecendo aqui, neste momento, é a resposta a essa batida. Eu sei onde você esteve. Não nas últimas semanas, nos últimos 18 meses, num corredor longo, silencioso, onde as suas orações pareciam bater no teto e voltar com o som de um eco vazio. Você se sentiu escolhido para algo grande, mas vive uma vida que se sente pequena, repetitiva, cíclica. E o cansaço que você carrega não vem do trabalho. Vem da distância entre a promessa que um dia queimou no seu peito e a realidade que você enfrenta toda manhã. O silêncio que você ouve não é ausência, é preparação. Mas a preparação, sem o manual, parece abandono. E você está no limite do que entende como abandono. Esse cansaço tem nome e endereço. Ele mora em 3 lugares diferentes dentro de você. E é por isso que ele é tão pesado. Primeiro, ele mora no seu corpo. Sua alma está em estado de alerta permanente. Você deita, mas não descansa. Você dorme, mas a sua alma fica de guarda, esperando a próxima batalha, o próximo problema, a próxima má notícia. Você acorda de manhã já cansado, com um peso físico nos ombros, como se tivesse passado a noite inteira em uma vigília que você não escolheu. Aquele despertar súbito, perto das 3 da manhã, com o coração acelerado e uma urgência sem nome, não é insônia. É o seu espírito sendo convocado para reuniões que a sua mente não foi convidada a entender. Seu corpo paga o preço do que o seu espírito já sabe. Segundo, o cansaço mora nas suas decisões. Uma paralisia decisória se instalou. Você olha para as escolhas do dia comum, coisas que deveriam ser simples, e elas se tornam montanhas. Você sabe qual é o erro que está se repetindo na sua vida. Você consegue diagnosticá-lo. Você consegue vê-lo chegando. E mesmo assim, na hora da pressão, no calor da dor, você o comete de novo. É o mesmo padrão rodando em contextos diferentes, com pessoas diferentes, como se houvesse um código que você não consegue quebrar. E cada decisão tomada por exaustão, e não por clareza, cava o buraco um pouco mais fundo e te convence de que você não tem o que é preciso para sair dele. E terceiro, e este é o lugar mais doloroso, o cansaço mora na sua casa. Ele contamina a sua família. Você chega à porta e antes de girar a maçaneta, respira fundo tentando montar um rosto que não denuncie a guerra que você perdeu lá fora. Mas é tarde demais. Sua esposa olha para você e já sabe. Ela aprendeu a não perguntar mais. Como foi o seu dia? Porque a resposta está no seu silêncio, no jeito que você coloca as chaves na mesa. Seu filho, talvez já adulto, parou de te ligar para compartilhar as pequenas vitórias, ou os pequenos problemas, porque ele sente que você não tem mais espaço aí dentro. Sua neta, pequena, vem para o seu colo, mas você está tão cheio do peso do mundo que só consegue dar a ela o seu peso, e não a sua presença. O seu silêncio interno, onde ela poderia repousar, está ocupado, e a sua casa, que deveria ser o seu refúgio, se tornou o espelho do seu campo de batalha. E hoje, de novo, você descarregou neles o que não era deles, sem querer. Antes de eu continuar, preciso te dizer exatamente o que vai acontecer nos próximos parágrafos, para que você saiba por que ficar importa. Primeiro, vou te mostrar onde você realmente esteve nos últimos meses, de uma forma que finalmente faz o silêncio fazer sentido. Você vai se reconhecer no que eu descrever. Não o geral, o específico, a noite específica, a decisão específica, a conversa específica que você evitou. Segundo, vou te entregar uma única palavra em hebraico que ninguém te ensinou, e quando você ouvir o som dela,
Você vai entender o nome do cansaço que você carrega e por que ele não é seu de verdade. Isso acontece dentro deste vídeo. Você recebe sem sair do lugar onde está. Terceiro, no final, eu vou declarar 3 nomes sobre você. Não uma bênção genérica. Uma comissão específica com os nomes que foram registrados sobre você antes de você saber que estavam sendo registrados. Eu não prometo que isso muda sua vida até amanhã de manhã. Prometo que, se você ficar comigo até o fim, você sai daqui sabendo de algo que não sabia antes, com algo específico na mão e com algo declarado sobre você que permanece depois que o vídeo terminar. Se você sair no meio, você sai sem o selamento. Não vale os próximos minutos fazer isso pela metade. Fica até o fim. O que você está vivendo é o paradoxo da semente no inverno. Você foi plantado por uma mão que sabia exatamente o potencial que carregava. Mas você foi plantado na estação do frio, no escuro, debaixo da terra dura e congelada. Não há evidência externa de vida. Não há sol, não há chuva, não há calor. Ao seu redor, tudo o que você vê é o inverno. E a sua mente lógica conclui que, se não há sinal de vida, a semente deve estar morta. Mas o dono da semente conhece o poder que colocou dentro dela. O inverno não é para te matar, é para te proteger. É para forçar as suas raízes a irem mais fundo, em busca de algo que a superfície não pode oferecer. O seu isolamento é estratégico. O problema não é o inverno. O problema é tentar sobreviver ao inverno com as ferramentas do verão. Você não tem lutado mal. Você tem lutado sem o instrumento que te foi prometido. Um instrumento desenhado especificamente para o tempo de espera, para a pressão do silêncio, para a guerra que se vence no escuro. Você tem lutado com as mãos nuas. Antes de eu continuar, quero saber quem está aqui comigo agora. Comenta uma palavra. Estou aqui. Não é like, não é favor para mim. É decreto de posicionamento. É você marcando presença antes do que vem a seguir. Porque o que vem a seguir não é para quem entrou de passagem, é para quem ficou. E sobre exatamente isso, sobre as noites em que a alma não aquieta mesmo quando o corpo está parado, sobre as decisões que você tomou no desespero porque esperar custou mais do que aguentar, sobre chegar em casa sem descarregar o peso que o mundo colocou em cima de você, há algo que Salomão deixou registrado que eu vou te mostrar mais adiante. Um código. Guarda no fundo da cabeça. Volto nisso quando o momento certo chegar. Você chegou aqui porque algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu. A palavra foi dada. O decreto foi emitido. E agora começa a parte que a maioria perde. Porque entre a palavra recebida e a palavra cumprida no dia comum, existe um intervalo. Um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você. E é nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado. Porque chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha o instrumento para sustentá-lo. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a cabeça dos inimigos, pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido com o pedido que deu a sabedoria e deu tudo o mais junto. Ele julgou a disputa impossível das duas mães quando ninguém mais no reino sabia o que fazer. Ele escreveu 3.000 provérbios, canções, tratados de botânica e zoologia. Governou Israel no único período de paz e prosperidade absoluta que aquela nação já viu antes ou depois, o seu ápice histórico. A rainha de Sabá, a mulher mais poderosa do mundo na época, viajou meses de camelo cruzando desertos, só para testar essa sabedoria. E quando voltou disse que nem a metade do que viu tinha sido contado a ela. E o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, citou Salomão pelo nome, validando sua autoridade. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele deixou registrado como parar de repetir o mesmo erro que você já diagnosticou e que mesmo assim continua acontecendo em contextos diferentes, com pessoas diferentes, como se houvesse um padrão que você não consegue quebrar. Ele deixou registrado como chegar em casa sem descarregar em cima da sua família,
O peso que o mundo colocou em cima de você durante o dia, para que a sua casa finalmente sinta a diferença e não precise de você resolvido, mas precise de você presente. E deixou registrado como andar com postura de quem sabe, com critério, para você parar de pedir conselho a quem não tem condição de dar, parar de decidir no calor da dor e parar de acreditar em quem vende milagre barato. Eu reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo, a união da sabedoria registrada em Provérbios com os princípios da restauração pacífica, que tiram uma pessoa do estado de sobrevivência e a recolocam no estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal, vão 2 instrumentos que eu coloquei ali, porque sem eles o guia teria um buraco. O primeiro é o ritual do sono do justo. 10 minutos antes de dormir, um áudio guiado pelo que Davi escreveu no Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento moderno. É o ato de entregar à guarda de quem não dorme o que você carregou o dia inteiro, para que sua alma pare de fazer plantão por algo que já está nas mãos de alguém que não precisa de você acordado para defender o que é seu. É para quem não se lembra mais o que é deitar e a mente fechar junto com os olhos. O segundo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café, antes da primeira mensagem que o mundo tenta escrever em você. 7 decretos pronunciados na sua própria voz, tirados da sabedoria de Provérbios, que posicionam o dia antes que o dia te posicione. Não é afirmação positiva. É decreto bíblico, postura de herdeiro antes que o calendário, as contas e a rotina falem por você. É para começar o dia como quem foi chamado, não como quem foi esmagado antes mesmo das 8 da manhã. E o valor, o valor, menos que um cafezinho da tarde, menos que um almoço simples de sábado com a família, menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito. Não porque vale pouco, vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e este instrumento fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, usar por 1 semana e não servir, você manda um único e-mail, recebe o dinheiro de volta, inteiro. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 instrumentos de bônus para sempre. O ritual do sono do justo fica com você. O despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã fica com você, mesmo depois do reembolso. Isso não é uma concessão generosa. É o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar. E o risco de não testar é o risco de sair daqui com o decreto aberto no céu e perdê-lo na segunda-feira de manhã por falta de um mapa. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro, com a alma ainda em alerta, não está a meses de distância. É hoje. Talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar já pensando nas contas, nas batalhas, no que ainda não resolveu, começando o dia em desvantagem, é amanhã. Talvez em 6 horas. A próxima vez que sua família vai receber você descarregando o peso que o mundo colocou em cima de você, é amanhã à noite. Cada noite sem o ritual do sono do justo é uma noite que o seu corpo vai pagar. Cada manhã, sem o despertar da clareza, é uma manhã que o mundo reescreve primeiro. Cada dia, sem o código da sabedoria de Salomão, é um dia em que a sua casa sente, e você nem percebe mais que ela sente. O custo de adiar não é 0, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer instrumento que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento, o nome da exceção que foi aberta no céu por causa do que você fez hoje. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique. O que você tem chamado de problema são, na verdade,
os 5 marcadores de que você foi colocado numa câmara de pressão. O carvão comum, quando submetido a uma pressão imensa, no escuro, por tempo suficiente, não é esmagado. Ele se torna diamante. A pressão não é para te quebrar, é para te transformar. E estes são os 5 sinais de que a pressão sobre você está no nível máximo, o nível que precede a transformação. Veja em quantos deles você se reconhece. Sinal número 1. O cansaço do trono vazio. Você sente uma exaustão que não vem do seu trabalho, não vem do seu corpo, vem do potencial não vivido. É o cansaço de um rei que sabe que foi chamado para governar, mas que passa os dias vivendo como servo. É o peso da coroa que você ainda não usa, mas que a sua alma já sente. Suas orações parecem curtas, repetitivas e batem num teto de bronze. Não é falta de fé. É a sua alma se recusando a pedir por menos do que aquilo para o qual ela foi criada. Sinal número 2. A decisão travada. Você se vê diante de escolhas do dia a dia, e um peso inominável se instala. A paralisia. Pior, você olha para a sua vida e consegue ver com uma clareza que te assusta o padrão do erro que se repete. Você o diagnostica, o antecipa, mas na hora da pressão, na hora da dor, você o comete de novo, como se uma força maior que a sua vontade tomasse o controle. Não é fraqueza de caráter. É um ciclo que precisa de uma autoridade externa para ser quebrado. Uma autoridade que você ainda não aprendeu a invocar. Sinal número 3. O eco dentro de casa. Você chega à porta e antes de entrar respira fundo tentando vestir um rosto que não entregue à guerra. Mas é tarde. Sua esposa olha para você e não precisa perguntar. Ela já sabe. Seus filhos, talvez já crescidos, pararam de trazer as pequenas vitórias e as pequenas derrotas do dia deles, porque sentem que não há mais espaço aí dentro para carregar mais nada. Você se tornou um eco no corredor da sua própria casa, presente em corpo, mas ausente em espírito. Não é que você não se importe, é que o peso que você carrega ocupou todo o espaço. Sinal número 4. A vigília das 3 da manhã. Aquela noite, talvez 3 ou 4 dias atrás, em que você acordou de repente, sem motivo, e ficou olhando para o teto até o dia clarear. Você não estava com insônia. Insônia é não conseguir dormir. Você dormiu e acordou, e não conseguiu voltar. Você estava sendo posicionado. O corpo recebe o chamado antes da mente, e o que ele recebeu naquela madrugada está sendo nomeado agora, neste vídeo. Aquela vigília não foi uma falha do seu corpo. Foi uma convocação para uma reunião que sua mente não precisava entender. Sinal número 5. A repulsa por conversas rasas. Você se encontra em reuniões de família, em conversas com amigos, no ambiente de trabalho, e sente uma irritação física, uma impaciência profunda com a superficialidade dos assuntos, uma vontade de se levantar e sair, um anseio por uma conversa com peso, com substância, com verdade, que você raramente encontra. Não é arrogância, é as alergias do seu chamado a qualquer ambiente que tente diminuí-lo ao tamanho da normalidade. Antes de eu te entregar o nome hebraico do que você carrega, faça uma coisa. Conta nos comentários em quantos desses 5 sinais você se reconheceu. Não para exibição, para registro. Quem se reconhece em 3 ou mais, carrega exatamente o que esse vídeo foi preparado para responder. Escreve o número, só o número, e continua comigo. Antes de eu te mostrar o instrumento que Salomão deixou para o dia comum, preciso te dar o nome hebraico do que você carrega, porque o instrumento só faz sentido depois que você souber o nome. A ferramenta só tem serventia na mão de quem sabe quem é e para que foi chamado. E agora, se você se reconheceu, comenta também. Eu carrego o que ninguém mais carrega. Não para mim, para você ler depois e lembrar do que você admitiu hoje. Porque o que se admite uma vez, deixa de ser invisível para sempre. Há uma palavra em hebraico que vai mudar tudo. Ela define exatamente este período que você vive, esta pressão que você sente. E quando eu a disser, você nunca mais vai olhar para o seu silêncio da mesma forma. Fique, feche os olhos por um momento. Onde quer que você esteja, respire fundo. Não uma respiração de cansaço, uma respiração de quem se prepara para receber algo sagrado. Agora coloque a mão direita sobre o seu peito. Há um arquivo lacrado aí dentro,
com o seu nome verdadeiro escrito nele. Um nome que a rotina, o cansaço e a dor te fizeram esquecer, mas que o céu nunca esqueceu. E o período que você está vivendo, este inverno longo e silencioso, não é abandono, é a senha de acesso para reabrir este arquivo. Este período tem um nome, e o nome não é fracasso, não é esquecimento. O nome é uma palavra em hebraico. A palavra é Bashir. Repita em voz baixa se puder. Bashir. A maioria dos dicionários vai traduzir esta palavra como escolhido, mas essa tradução é pobre, é rasa, é perigosamente insuficiente. Ela não captura o peso, a gravidade, o custo. Bashir não significa apenas ser selecionado numa fila, significa ser o objeto da mais alta e deliberada eleição. Significa ser o selecionado após a mais cuidadosa, minuciosa e rigorosa inspeção. É uma escolha que custou algo imensurável a quem escolheu. Você não é um entre muitos para Deus. Você é o único para uma tarefa específica que mais ninguém no universo pode cumprir. No livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1, o próprio Deus Pai apresenta o Messias, o seu filho, usando esta palavra exata. Ele diz: Eis o meu servo, a quem sustenho, o meu Bashir, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Você consegue entender a profundidade disso? A mesma palavra usada para descrever a eleição do próprio Cristo é a palavra que nomeia o seu processo, o seu isolamento, a sua pressão, a sensação de estar sendo inspecionado até o fundo da alma. Não é um erro no sistema, é a marca registrada de um Bashir. Você não foi esquecido no processo. Você está sendo honrado com o mesmo processo do filho. E é por isso que o cansaço dói tanto. É por isso que o silêncio tem sido tão ensurdecedor. Porque a inspeção divina é solitária. O refinamento do ouro acontece no fogo mais quente, longe dos aplausos, no escuro do forno. Você não está sendo punido, você está sendo qualificado. Cada vez que você se sentiu pequeno, inadequado, era a medida do seu chamado celestial, sendo comparada com a sua realidade terrena. Essa distância não foi criada para te humilhar, foi criada para te dar fome. Fome de se tornar quem você já é no arquivo selado do céu. O seu período de silêncio tem um nome. E se ele tem um nome, ele tem um propósito. E se ele tem um propósito, ele tem uma data para terminar. A semente que foi plantada no inverno não consegue ver o que está acontecendo na superfície. Ela só sente a pressão da terra, o frio cortante, a escuridão absoluta. Se ela pudesse pensar, ela pensaria que foi enterrada para morrer. Mas o agricultor sabe que o inverno não é para matar a semente. É para matar as pragas, as ervas daninhas e as doenças que a matariam no verão, se ela florescesse antes do tempo. O seu inverno não está matando você, Bashir. Está matando o que te mataria se a sua promessa se cumprisse antes de você estar pronto para sustentá-la. Ser um Bashir é confiar no processo do agricultor, mesmo quando a única evidência que você tem é o peso da terra sobre você. Agora que você sabe o nome do que carrega, Bashir, o escolhido sob inspeção, a pergunta muda para sempre. Não é mais por que eu, mas como eu. Como se vive à altura de uma eleição tão custosa no meio do dia comum, na segunda-feira de manhã, quando o despertador toca. A sabedoria é o instrumento que o céu entrega ao Bashir, para que ele possa viver como quem é. E alguém carregou este nome e este peso antes de você, no deserto, sendo caçado por um rei louco, com a promessa parecendo uma piada cruel. O nome dele era Davi, e o que aconteceu com ele na caverna, o mapa que ele nos deixou, vai mudar tudo o que você entende sobre poder, tempo e autoridade. Prometo voltar a isto. Fique comigo. Você não é o primeiro a caminhar por este deserto. A frequência em que o seu espírito opera hoje, Bashir, é a mesma frequência em que um dia operou a alma de um pastor de ovelhas chamado Davi. Ele também foi um escolhido sob inspeção, ungido rei em segredo por um profeta, com o óleo ainda fresco na testa, e então lançado de volta ao campo, de volta ao anonimato e depois ao deserto, sendo caçado como um animal pelo rei que ele deveria substituir. A promessa parecia uma piada cruel. O silêncio de Deus era o seu único companheiro. Ele passou anos nesse corredor, anos em que a única evidência de que ele era rei
era a perseguição do rei atual. Ele dormiu em cavernas, comeu o que encontrou, liderou homens quebrados e endividados, e a cada manhã acordava com a mesma pergunta que você acorda: até quando, Senhor? Ele era a semente no inverno mais rigoroso, sentindo apenas a pressão da terra, o frio do abandono, a escuridão da espera. Ele também sentia o cansaço do trono vazio, o peso de um chamado que a realidade desmentia a cada nascer do sol. E então, o céu lhe deu a prova final. Não uma batalha, mas uma prova de sabedoria aplicada. Numa caverna em En-Gedi, o seu perseguidor, o rei Saul, entrou sozinho e vulnerável para atender a uma necessidade natural. Os homens de Davi, operando na lógica comum, viram a oportunidade de ouro. É agora, eles sussurraram. Deus o entregou em suas mãos. Acabe com isso. Tome o que é seu. A lógica do mundo gritava: haja. A fé cega talvez dissesse o mesmo. Mas Davi operava em outra frequência. Ele precisou de um instrumento que não era a espada. Um instrumento chamado discernimento. Sabedoria prática. Ele entendeu que havia uma diferença monumental entre tomar o que lhe foi prometido e receber o que lhe foi prometido. Tomar pela força invalidaria a unção. Receber no tempo certo a confirmaria. Em um ato de contenção sobrenatural, ele se aproximou em silêncio e cortou apenas a ponta do manto de Saul. Um gesto que dizia: eu poderia, mas não vou. Minha autoridade não vem da minha força, mas da minha obediência ao seu tempo. Naquele dia, Davi não venceu uma batalha. Ele se qualificou para o trono. Essa decisão de não fazer, de se conter, de operar com um código de honra que ninguém mais entendia, foi o que selou seu destino como rei. Ele não lutou com as mãos nuas. Ele usou o instrumento da sabedoria que o céu lhe entregou no silêncio. Ele provou que era um Bashir, alguém que podia ser confiado com o poder, porque entendia o peso e o tempo dele. E você está nesta caverna agora. A oportunidade de repetir o velho erro está diante de você. A chance de agir por impulso, por dor, por exaustão. E a sua qualificação não virá da sua ação, mas da sua contenção sábia. O que Davi aprendeu no campo e na caverna, Salomão, seu filho, depois registrou. O princípio é o mesmo, a frequência é a mesma. É a frequência dos escolhidos que aprendem a governar a si mesmos antes de governar reinos. É a frequência que te sintoniza com o céu não para pedir, mas para receber. E o que você está para receber agora não é uma instrução, é uma identidade. São os seus nomes de guerra. Os nomes que estavam no arquivo selado. Os nomes que te dão patente para operar como Davi operou. Portanto, em nome daquele que te ungiu em segredo e te sustenta no deserto, eu declaro sobre você o seu primeiro nome, o seu nome de permanência. Você é guardião da promessa. Você não está apenas esperando uma promessa. Você foi posicionado como a sentinela que a protege da dúvida, da erosão do tempo e da voz do inimigo. Eu declaro sobre você o seu segundo nome, o seu nome de autoridade. Você é portador de decreto. Você carrega a autoridade celestial para assinar e carimbar as decisões que alinham a sua vida na terra com o que já foi estabelecido no céu. Sua palavra tem peso. Seu não tem poder. E eu declaro sobre você o seu terceiro nome, o seu nome de missão. Você é enviado antes do tempo. O seu processo não termina em você. Você está sendo preparado para se tornar um sinal, uma referência, um ponto de virada para outros que virão depois de você, perdidos no mesmo deserto que você está aprendendo a navegar. Se você está sentindo o peso do que acabou de ser revelado, deixa o like agora. Cada like é uma pessoa que também precisa receber essa palavra e que o algoritmo vai entregar por causa do seu gesto. Você não está fazendo por mim. Está fazendo por quem ainda não chegou aqui e que precisa chegar antes da semana terminar. Estes não são apenas títulos, são funções, são patentes espirituais que te dão acesso a um nível de autoridade que você ainda não exerceu. São os nomes que te permitem usar o instrumento da sabedoria com a mesma eficácia de Davi na caverna. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses três nomes, porque quando você souber, ele perde a principal arma que tem usado contra você. Fique comigo,
O que vem a seguir é sobre as táticas dele e as suas armas para anulá-las. A guerra muda de nível agora. A guerra, pelos seus 3 nomes, é uma guerra de inteligência. Você não estava perdendo por falta de força, Bashir. Você estava operando sem o mapa estratégico do adversário. O código da sabedoria de Salomão que te entreguei é o mapa prático para o seu dia. Isto aqui, agora, é o mapa espiritual. O adversário usa apenas 3 táticas, sempre as mesmas. Quando você as conhece, ele perde o poder da surpresa, que é 90% do seu poder. Tática número 1. A erosão pela comparação. Ele abre a sua visão para o palco dos outros, enquanto você ainda está nos seus bastidores. Ele te faz medir o seu capítulo 3 com o capítulo 20 de alguém que começou muito antes. Ele te mostra a colheita dos outros, enquanto você ainda está no inverno da sua semente. O objetivo é criar em você uma falsa sensação de atraso, de que você está atrás na corrida, de que Deus se esqueceu de você. É a tática que ataca diretamente a sua postura e o seu critério. A sua arma contra isso é o decreto da trajetória única. Em voz alta, quando a comparação vier, você decreta: meu caminho não tem comparação. Meu relógio é divino. Eu não estou atrasado. Eu estou exatamente onde o guardião da promessa precisa estar. Você não fala o que sente. Você fala o que foi dito sobre você. O decreto corta a voz da comparação na raiz. A sua trajetória é única, selada e sem paralelos no universo. Tática número 2. A erosão pela interpretação. Ele pega o silêncio de Deus, que é um silêncio de preparação, e o reinterpreta para você como um silêncio de rejeição ou desaprovação. Ele sussurra no seu ouvido que, se Deus estivesse com você, ele estaria falando. Ele te convence a parar de bater na porta, a parar de buscar, porque o silêncio é a resposta final. É a tática que te faz repetir o erro de desistir, o ciclo que você já conhece. A sua arma é a memória do primeiro altar. Você vai parar, fechar os olhos e trazer de volta à sua mente, com todos os detalhes sensoriais, aquele momento, talvez anos atrás, em que a presença de Deus foi tão real, tão inegável, que se tornou o seu ponto de referência. Aquele altar é a sua âncora. Quando a dúvida do silêncio vier, você se ancora na certeza daquela memória e declara: o Deus daquele altar não muda. Se ele foi real ali, ele é real aqui. O silêncio não é ausência, é estratégia. Tática número 3. A erosão pela exaustão. Esta é a arma mais cruel e eficaz dele. Ele não te ataca com força total no início da jornada, quando você está cheio de fé. Ele espera. Ele espera o último quilômetro da maratona. Ele espera a última hora da noite. Ele espera quando você está a 24 horas da sua virada. Ele te ataca com o cansaço acumulado com a exaustão para que você desista no último suspiro, convencido de que não aguenta mais. É a tática que impede sua família de sentir a diferença, porque ele te quebra antes de você chegar em casa. Contra isso, sua arma é a resistência do último segundo. É a decisão consciente, quando tudo em você grita para cair, de ficar de pé por mais um segundo. É a oração que você faz quando não tem mais força para orar. É o passo que você dá quando suas pernas já cederam. É dizer: eu posso não ter força para a próxima semana, mas eu tenho força para o próximo segundo. E no próximo segundo, eu ainda estarei de pé. É nesta resistência impossível que o céu intervém. Se inscreve no canal agora. Não como gentileza, como posicionamento. O que vai vir nas próximas semanas continua o que começou aqui hoje. Quem se inscreve, fica no caminho. Quem não se inscreve tem que torcer para reencontrar. E reencontro, como você já aprendeu, custa caro. Agora que você sabe com o que está lidando e com o que pode lutar, há uma oração que precisa ser feita. Não por mim, por você. E eu vou conduzi-la. Fique para o selamento. Feche os olhos agora. Onde quer que você esteja, coloque as 2 mãos sobre o seu peito, uma sobre a outra. Respire fundo. Não uma respiração de cansaço, mas uma respiração de rendição. E vamos orar. Senhor, eu venho diante de Ti, não como deveria ser, mas como sou, cansado. Eu confesso o cansaço no meu corpo, as noites em que minha alma ficou de guarda por batalhas que não eram minhas. Eu confesso a paralisia nas minhas decisões, o ciclo do erro que eu sei o nome,
mas que me venceu de novo e de novo. Eu confesso o peso que descarreguei sobre a minha casa, o silêncio que eu causei naqueles que eu mais amo. Eu me cansei de mim mesmo, mas hoje eu declaro que a minha permanência não está na minha força, mas na tua escolha. Eu recebo os nomes que o céu me deu. Eu sou o guardião da promessa, a sentinela que protege o que tu disseste no escuro. Eu sou o portador de decreto, a autoridade que assina na terra o que já foi liberado no céu. Eu sou o enviado antes do tempo, a ponte para aqueles que ainda estão no deserto, que eu hoje começo a deixar para trás. Eu me apresento para a comissão. Fala, Senhor, porque o teu servo, o teu Bashir, agora ouve. E uma voz que não é a sua, mas que te conhece mais do que a sua própria, responde no silêncio do seu coração. Filho, eu te vi. Eu te vi nas noites em que você olhava para o teto e o aperto no peito chegava antes mesmo do primeiro pensamento. Eu vi sua alma em vigília, tentando proteger o que já estava sob a minha guarda. O peso que você sentia nos ombros não era o peso do mundo. Era o peso do meu manto sendo ajustado em você. Um manto de autoridade que primeiro pesa antes de se tornar leve. O seu corpo sentiu a minha promoção antes que a sua mente a entendesse. Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero, porque a clareza parecia distante demais. Eu vi você acordar no dia seguinte com o gosto amargo do erro que você mesmo diagnosticou, mas não soube como evitar. Aquela paralisia não era fraqueza, era eu te ensinando a fome pela minha direção. Era eu te desmamando da sabedoria do mundo para que a minha sabedoria se tornasse a sua única fonte. Eu estava te ensinando a não se mover até que a minha ordem fosse clara. Eu te vi chegar em casa, dia após dia, e descarregar sobre a sua família o fardo que o mundo colocou sobre você. E eu vi a dor nos seus olhos quando percebeu o silêncio deles, o espaço que se criou. Mas eu te digo, eu permiti aquele silêncio. Fui eu que criei aquele espaço vazio na sua casa, não para te afastar deles, mas para que houvesse um lugar onde a minha voz pudesse finalmente se tornar a única voz que a sua alma anseia por ouvir. Eu te esvaziei para poder te encher de mim. Você não foi esquecido. Você foi inspecionado, refinado, qualificado. A semente que eu plantei no inverno da sua alma não morreu. Ela estava criando raízes profundas, se fortalecendo na escuridão para poder suportar a glória da colheita que está por vir. O seu processo não foi em vão, e a sua colheita não será pequena. Agora, você não é mais apenas o escolhido. Você é o comissionado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. Sinta o peso destas palavras. O selo está sendo aplicado. A semente, que sentia apenas a pressão da terra escura e fria, acaba de romper a superfície. A sua estação mudou. Agora você pode dizer amém. E se você disse amém em voz alta agora, escreve aqui embaixo também amém recebido. Não como formalidade, como registro de que o que foi selado foi recebido. Quem registra, sela em duplicidade. Quem só ouve, sela uma vez. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã. Quando o despertador tocar, quando a rotina voltar, quando a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje como emoção passageira de um domingo à noite. O inimigo não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem instrumento, caminha no campo aberto, sem o que Salomão deixou registrado exatamente para este momento. A exceção foi aberta no céu. Agora ela precisa sobreviver ao dia comum. O código da sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã. E o adversário conta com a segunda-feira, porque ele sabe que a maioria dos escolhidos caminha de mãos vazias. Menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado.
com garantia de 7 dias e os 2 instrumentos de bônus que ficam com você mesmo se não servir. O risco é nosso. A mão é sua. O instrumento foi providenciado. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã. Não depois do banho. Não depois de falar com alguém. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o adversário conta com o depois. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Ele conta com o depois agora também. Essa não vai ser mais uma. Talvez agora apareça o pensamento de que você vai ver com calma depois. Esse pensamento não é seu. É o mesmo pensamento que apareceu quando outras palavras chegaram até você e foram adiadas. Você sabe disso porque está acontecendo de novo, exatamente como aconteceu antes. A diferença dessa vez é que agora você sabe o nome do pensamento. E saber o nome é poder não obedecer. E agora, a última palavra. Há alguém no seu círculo carregando exatamente o peso que você carregou até hoje. E enquanto eu falava, um nome veio à sua mente. Talvez você já esteja tentando ignorar. Talvez tenha vindo 2 vezes. Esse nome não veio por acaso. Veio porque o vídeo precisa chegar até essa pessoa. E o caminho é você. Manda agora, pelo status do WhatsApp para todo mundo da sua agenda ver, pelo grupo da família, ou direto para essa pessoa. Antes de continuar a sua noite. Não é compartilhar vídeo, é interceder. Agora feche os olhos, respire 3 vezes e permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia. Fique.